Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 11, o nosso tema é a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Então, nessa lição, nós vamos ver, meus irmãos, que esses diálogos que eles tiveram com Jó, agora Eliú, um homem mais novo, que também estava dialogando com Jó, tentando encontrar motivo ou alguma brecha na vida de Jó que pudesse associar aquilo que ele estava passando por um pecado que supostamente ele cometeu. Então, nessa lição aqui, que é onde o nosso textuário que está em Jó, capítulo 36, versículo 15, diz assim: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Irmãos, nós sabemos que quem permite, muitas vezes, nós passamos por dificuldades ou tribulações, é o próprio Deus. Claro, quando nós não procuramos, como eu já disse várias vezes, nós não procuramos situações para a nossa vida. Mas muitas vezes Deus permite que certas coisas aconteçam conosco para nos ensinar, para nós aprendermos, assim como aconteceu na vida de Jó. Na nossa verdade prática, o sofrimento não deve ser visto apenas sob aspecto punitivo, mas principalmente educativo. É aquilo que nós estávamos falando acerca de Jó, acerca das coisas que aconteceu com Jó. Não foi uma punição ao qual Deus estava punindo Jó, mas sim algo para Jó crescer na presença de Deus, para Jó melhorar a sua condição diante do Senhor. E a nossa leitura bíblica em classe, que está em Jó, capítulo 36, versículo do 1 ao 4, capítulo 36, versículo do 1 ao 4, capítulo 34, versículo do 1 ao 6, e capítulo 36, versículo do 1 ao 5, eu não vou ler tudo, mas o Jó, capítulo 32, versículo 1, diz assim: Então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão, contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porque quanto tinha menos idade do que ele. O discurso, no caso, não mudou muito, mas sim sempre tentando encontrar alguma resposta para o sofrimento de Jó, algo que aconteceu com Jó, então tentando encontrar respostas. Será que ele está passando por isso, por aquilo? Eu vou dar o meu parecer. E Eliú aqui dá o seu parecer. Em Jó capítulo 34, versículo 3, versículo 4, o que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós, conheçamos entre nós o que é bom. É tipo fazendo uma autoanálise de si mesmo. Então aqui, Eliú mais uma vez traz a memória de Jó, quer que Jó faça uma reflexão sobre si mesmo para encontrar uma resposta por aquilo que ele estava passando. E aqui na nossa introdução, veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos. Esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivocaram ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar a sua defesa. Assim, mostraremos que Eliú revelava um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em as suas acusações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Então aqui nós vemos que vários debates houve, e aqui mais um, não houve tanto um debate aqui que Jó quase não teve assim uma resposta com ele. Mas o que nós percebemos, irmãos, é que mais uma vez tenta encontrar resposta para o sofrimento de Jó. É assim como acontece conosco, nós tentamos encontrar resposta muitas vezes por aquilo que Deus permite que a gente passe. Tem muitas coisas que as pessoas procuram, fazem investimentos errados e passam por dificuldades, ou cometem um pecado, as consequências vêm. Mas aqui são situações, a qual nós estamos estudando nesse trimestre, ao qual o homem está sujeito a passar, mesmo estando firme e forte na presença de Deus. Está sujeito, não tem como. A gente vive tribulações também nessa vida, assim como o ímpio vive, nós também vivemos. Porém, nós temos uma diferença, o Espírito Santo de Deus que sempre está nos consolando. No tópico 1, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Deus é soberano. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Eliú estava ali observando tudo aquilo que estava acontecendo, estava calado,
observando aquilo que os amigos de Jó falavam e como Jó respondia, os amigos de Jó falavam, como Jó respondia. E aqui nós vemos que uma das queixas foi que Jó também ficava, como que se estivesse se desculpando acerca da sua situação. Então Eliú também se dedicou, se indignou nessa questão. Na parte 2, o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Todavia, mesmo sendo um transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Irmãos, quando Deus acha necessário falar conosco, Deus fala conosco. É claro, às vezes a gente quer que Deus fale conosco imediatamente, mediante sofrimento, mediante a tribulação, mediante a dificuldade. Nós queremos que Deus fale conosco imediatamente. E com Jó, claro, não foi diferente. Jó queria que Deus falasse com ele imediatamente. Jó queria que Deus respondesse a sua questão, a sua indagação, a sua dificuldade imediatamente. E não é diferente nos nossos dias. Então, aqui na parte 3, o mistério da redenção, além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Ou seja, ele quer dizer, como o título bem diz, a questão da punição, né? Deus muitas vezes usa a doença para punir o homem. Acontece, às vezes o homem passa, não vou dizer punição, mas é uma consequência que o homem tem mediante ao pecado que comete. Mas aqui a questão então, Jó cometeu algo muito grave, porque Jó foi atingido em todas as esferas da vida. Em aquilo que Jó convivia, ele foi atingido. Nada ficou para trás, nada. Tudo aquilo que Jó tinha foi atingido. Inclusive seus amigos, né, que foram lá também, acabaram demonstrando, vamos dizer assim, uma falsa amizade, se assim a gente pode dizer. Porque conhecendo Jó como é que era, agora estavam todos com um certo assim, receio acerca da pessoa de Jó. Nossa, será que Jó era tudo isso mesmo? Se ele está passando por isso, é porque ele fez aquilo. Então, tentando encontrar respostas num pecado que supostamente Jó tivesse cometido. No tópico 2, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. A justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz com que seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Então aqui eles ficaram indignados, porque é como se Jó estivesse expressando a questão da seguinte: eu estou passando por isso porque eu estou sendo injustiçado por Deus. Foi assim que eles tentaram entender acerca do discurso de Jó. Deus está me punindo porque eles entendiam que aquilo que Jó estava passando era uma punição. Então, se Deus está me punindo, é injusto isso. Eu não deveria passar por isso. Os seus amigos estavam entendendo dessa forma. Que Jó estava tentando se justificar acerca de algo que ele não cometeu. Então, eles entenderam. Então, quer dizer que Jó é o justo e Deus é o injusto? Deus está punindo Jó por injustiça, porque Deus é injusto? Então, eles levaram para esse lado, o caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Primeiro, ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Segundo, Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Terceiro, como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Então, quarto, o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Quinto, Deus é onisciente e como tal conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. E sexto, ele é justo para punir os maus. Irmãos, tudo aquilo que Eliú aqui está descrevendo é a realidade. É realidade, mas não se aplica quando o homem supostamente simplesmente quando o homem sofre, porque não existia aquela questão para eles de o homem viver uma situação difícil porque Deus está permitindo para ensinar, para aperfeiçoar, para crescer. Não, para eles se o homem estava sofrendo era porque o homem estava sofrendo, porque cometeu um pecado, uma iniquidade, então era aquilo uma consequência, era uma punição
do pecado do homem. Era assim que eles entendiam. Então aqui tudo aquilo que ele aqui descreve aqui é uma grande realidade. Deus não tem participação no pecado do homem. Deus não tem participação quando o homem comete um ato errado. Mas sim o homem passa por dificuldades e por consequências que ele mesmo procura. Mas para nós hoje, nós entendemos o quê? Que muitas vezes nós passamos por dificuldades também, porque Deus permite para nos ensinar, para fazer com que nós venhamos crescer na sua presença. Na parte 3, a defesa da soberania de Deus. Atende para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Ele encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania, ele livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Realmente é isso mesmo. O Deus não tem por obrigação de agir pelo querer do homem. Deus não é obrigado a prestar contas a ninguém, porque Deus é soberano, assim como nós vemos na parte 2. Deus é soberano, não deve prestar conta a ninguém. Ele defende Deus, né, aquela questão, mas tentando defender Deus e tentando crucificar Jó, se a gente pode colocar. Então, nós vemos que nessa questão aqui, Deus ele não precisa que ninguém o defenda. Por isso que às vezes, abrindo um parênteses aqui, a questão de querer ficar defendendo o Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia, não precisa ser defendida, ela precisa ser pregada. Nós não temos que ficar se defendendo, nós temos que pregar. Não temos que ficar dando justificativas e coisas que as pessoas falam ou dizem sobre a palavra de Deus ou sobre Jesus, ficar defendendo Jesus. Jesus não precisa da nossa defesa, Jesus precisa que a gente pregue a sua palavra com testemunho e com muita pregação mesmo com palavras. Mas aqui no tópico 3, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. O caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e de seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar. Acreditava que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo. Eliú também crê dessa forma, mas vai além, embora compreenda que durante sua aprovação Jó se comportou de forma pecaminosa. Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Então, é claro, meus irmãos, às vezes a gente passa por provas, como a gente sabe, porque nós procuramos. Não é que Deus está nos punindo, é uma consequência da vida. Nem tudo, que tem coisas que a gente procura que Deus nos livra, mas tem coisas que a gente não vai ser livre, não vai ter um livramento. Mas sim a gente vai viver aquela situação e vai sofrer as consequências, porque isso é a lei da vida. Não é questão, mas Deus não me ama, Deus não gosta de mim, vai ficar me punindo. Não, meus irmãos, não é questão de punição, é questão de consequência. Se a gente busca uma situação para a nossa vida, é isso que nós vamos ter. Então nós temos que ter consciência das nossas escolhas, dos nossos desejos, das nossas vontades, para não pecar contra Deus. Porque o caráter é questão pedagógico de Deus. Deus permite situações na nossa vida para que nós venhamos a aprender situações. E tem outras coisas que a gente procura. É como diz o ditado, quem procura acha. Parte 2. Adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, o versículo de Eliú afirma que Deus grande é grande e nós o não compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano. Outono, inverno, primavera e verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e com esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e louve como tal. Irmãos, eles estavam tentando pregar, evangelizar seria o nosso termo de hoje. Mas dizer para Jó, e falando de Jó acerca de Deus para Jó. Olha, Deus e Jó, meus irmãos, estava passando por aquilo porque exatamente o Deus Todo-Poderoso estava permitindo, e Jó estava passando por aquilo, não porque ele estava passando por uma desaprovação de Deus, ele estava passando por aquilo porque ele estava sendo aprovado por Deus. Perante o Satanás, Deus aprovou Jó a passar por isso. Então, quando Deus coloca nós numa prova, é porque Deus está nos aprovando a passar por aquilo, a passar um estágio mais adiante na nossa peregrinação nessa terra. Então, é isso que eles estavam querendo que Jó entendesse, pregando a Deus para Jó, sendo que Jó estava em Deus, e eles que estavam errados. Mas aqui na nossa conclusão,
Vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está de fato a associar o sofrimento de Jó ao pecado. Segundo, ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima de seu amor, pois, primeiramente, Deus é amor e, finalmente, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico. Irmãos, acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Olhem que interessante. Está dizendo que Jó estava sendo soberbo e por isso que Jó não estava ouvindo a Deus, porque ele era um homem orgulhoso demais para aceitar o seu erro, o seu pecado, e para aceitar que Deus estava punindo ele por uma falha que ele cometeu. Então Jó foi tido como orgulhoso. Jó, naquela situação terrível, degradante, já tinha passado por traumas, estava vivendo numa depressão profunda, e aí tem que ouvir uma coisa dessas. É claro, meus irmãos, quando a gente tem autoridade de Deus para falar certas coisas, nós falamos. Então, quando a gente for falar, nós temos que falar mediante a autoridade de Deus e não mediante a nossa autoridade. Amém? Você ainda que não é assistente do nosso canal está convidadíssimo a assinar. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique na paz.